muitos anos atrás, eu não sei aproximadamente quantos anos atrás, mas eu juntei dinheiro para comprar a minha primeira guitarra Gibson. Vem eu falar de guitarra, né? Mas para quem não sabe, a Gibson é um instrumento, dois instrumentos se tratando de guitarra, né? Eu encomendei nos Estados Unidos, eu tinha um equipamento, não tocava profissionalmente ainda, e o Jário trouxe para mim dos Estados Unidos. Demorou esse negócio. Aí eu mandei o dinheiro, ele comprou, e lá vai, eu acho que 2 meses até eles virem, né? E eu na ansiedade, cara, mas na ansiedade eu sonhava com aquilo, me pegava pensando como seria. E eu me lembro quando ela chegou, eles me entregaram o instrumento dentro de um case, eu não abri o case. Eu botei na cadeira e fiquei olhando. Falei, mas tipo uma coisa bem pessoal, eu falei, cara, vamos ver se é isso tudo mesmo. E quando eu abri, que negócio parecia que acendeu assim. Eu fiquei olhando um tempão, não conseguia tocar. Eu cheirava, que piada isso, eu cheirava, porque tem um cheiro mesmo. Aí a pessoa usa uma cera, vocês não querem saber disso, não? Fiquei lá olhando, enamorado daquilo. Eu acho que demorou uns 20 minutos até eu pegar para tocar aquele instrumento, cara. Tão perfeito que eu achei que aquilo era. O que isso tem a ver com o que a gente vai falar? Eu vou fazer uma pergunta para vocês antes. Não me levem a mal, porque a coisa mais bonita que eu vi na minha vida não foi a guitarra, embora tenha sido bem marcante. Mas qual foi a coisa, qual foi a cena, qual foi a experiência de beleza maior que você já teve? Que você já experimentou enquanto belo, que te deixou assim, extasiado? Você consegue pensar em alguma coisa aí? Não vale minha esposa, meu esposo, tudo bem, entendo, né? É bom que você o diga. No meu caso, realmente a Lidiane, né, marcou. Mas eu sei qual foi a minha. Eu pensei nisso hoje à tarde. E eu acho que a experiência de beleza, né? Eu não estou falando de coisa subjetiva, necessariamente, mas de acontecimentos na vida cotidiana. Foi o nascimento do meu filho. Eu estava no parto, né? Eu quase caí para trás, inclusive, quando nasceu, né? Mas toda aquela expectativa, né? Semelhante até com o instrumento, né? A expectativa de algo vai acontecer e tal, mas eu não tinha me dado conta de como aquilo seria, né? E eu fiquei dentro da parte onde fizeram o parto, segurando a mão da Lidiane, e eu me lembro quando levantou aquele bebê assim, que minhas pernas bambearam assim. Como descrever essa experiência, a não ser aqueles que passaram por isso, né? Essa é a minha, né, experiência. Qual a sua? Você vai pensar em algumas. Mas a beleza, ela é algo objetivamente presente no mundo. Beleza não é gosto pessoal. A gente gosta de algumas coisas, né? Estilo de roupa, cores, estilos de música. Não é sobre isso que nós vamos conversar. É sobre algo chamado beleza, que se encontra em uma experiência de nascimento, de um filho que nasce, que se encontra num abraço, que se encontra na experiência de ouvir uma música bela ou contemplar uma obra de arte. A beleza em si. Não é o Roger Scruton, o escritor Roger Scruton, que escreveu muito sobre beleza, filósofo, e ele chega a dizer em um dos seus livros que nós estamos perdendo a beleza, ele diz, em uma crítica, né, ao movimento pós-moderno artístico, e ele fala uma coisa bem interessante que eu acho que tem tudo a ver com o texto que nós iremos ler. Corremos o risco de, em perdendo a beleza, perdermos o sentido da vida. Por isso eu convido você a ler comigo sobre a beleza personificada. João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. O verbo estava no mundo,
e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de imagem humana, nem de desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito deles, clamando: é sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Pois todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Amém? Amém. Eu não sei quanto a você, mas eu leio esse texto e me falta ar. Na verdade, tamanha, eu diria, profundidade, beleza e verdade na descrição de João sobre a pessoa de Jesus. Se você analisar os evangelhos, os sinóticos, por exemplo, os 3 primeiros evangelhos sinóticos, porque são semelhantes, João ele tem um diferencial dos outros evangelhos. E João começa o seu evangelho de maneira muito interessante. No princípio era o Verbo. Muito se comenta sobre este prólogo do Evangelho de João. E eu vou lhe dizer, páginas e páginas e páginas são escritos só por causa deste trecho. Porque algumas coisas, na verdade, não são tão simples quanto parecem na nossa tradução. Por exemplo, ele diz que no princípio era o Verbo, que nos leva só aqui a nos perguntar, princípio do quê? Do que João está falando? No princípio do ministério de Jesus? No princípio da história do Evangelho? No princípio de que, afinal de contas, João? Mas se você for dar uma estudada aqui, vai perceber que a expressão que João usa no início do Evangelho é, no grego, em arque. E é a mesma expressão usada em Gênesis, quando o autor de Gênesis, Moisés, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A expressão que João usa de maneira intencional, ela é semelhante ao de Gênesis, a expressão em Gênesis, porque Gênesis narra a criação e João vai narrar a recriação, porque em Jesus tudo se faz novo. Por isso, em arque, no início, no princípio, ele não é no princípio dos dias dos homens, é no princípio no sentido de ser anterior a qualquer coisa criada. Por isso que no princípio, vai dizer João, era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Provavelmente há algumas traduções possíveis aí. No princípio era a palavra, é possível você encontrar. No princípio era o Logos, em algumas versões. Na minha, no princípio era o Verbo. E o debate aqui ele é realmente extenso. Por que João usa essa palavra no grego Logos? O que ele quis dizer com isso? Porque se você ler no grego, no princípio era o Logos. E Logos é uma expressão grega muito conhecida. Porque a escola filosófica platônica pensava no Logos como sendo o princípio gerador de movimento do universo, o princípio racional. Se produziu muita coisa nesse sentido, inclusive pelo teólogo, filósofo Philon, do primeiro século, que tinha uma escola platônica, e muita gente vai tentar discorrer, segundo o pano de fundo filosófico, estoico, platônico, por que João então usou a palavra Logos? Mas o consenso da erudição bíblica é de que João está usando a palavra Logos porque ela é substituta da palavra verbo, palavra, algo dito. Então o pano de fundo aqui não seria necessariamente a escola grega, porque João não tem a escola grega como pano de fundo, e sim o judaísmo.
E quando João está usando a palavra logos, ele está se referindo à palavra de Deus. Deus, quando disse no Gênesis, haja e houve. Deus, quando ex nihilo, do nada, criou todas as coisas através da sua palavra. E aí você vai entender que o que João está dizendo é que no princípio, no início, antes de todas as coisas, havia a palavra de Deus. Aquilo que Deus dizia e acontecia. Aquilo que Deus ordenava e se dava. Aí você vai pensar, não, peraí, então ele não está falando de Jesus aqui? Sim, ele está falando de Jesus. Está falando todo o tempo de Jesus. Porque para João, Jesus ele é a palavra de Deus, o mensageiro de Deus, aquele por quem a vontade de Deus se faz acontecer. Deus quis que o universo viesse à existência e é através de Jesus que o universo vem à existência. Porque Colossenses diz que tudo foi criado por ele e para ele. Jesus ele é aquilo que Deus diz e por meio de quem acontece. Por isso que para João ele é a palavra, o Logos. Ele é aquilo por meio de quem a vontade de Deus se faz real e acontece no mundo. E tem mais, né? Se eu fosse, na verdade, eu estava comentando com a Lidiane hoje, só nessa expressão, no princípio era o verbo. Eu li uma literatura só sobre esse trecho. 2 horas de leitura. Você vê como é que isso aqui é extremamente profundo. Óbvio, eu não vou gastar 2 horas para explicar o porquê do verbo, mas nós já entendemos. E a referência é a palavra de Deus. Porque se você for ler, por exemplo, vamos fazer um exercício rápido aqui. É Salmo 107, versículo 20. Abra comigo aí, rapidinho. Só como exemplo, como a palavra de Deus era tratada no Antigo Testamento. Salmo 107, versículo 20 diz assim: enviou sua palavra e os curou, livrando-os da destruição. Eu li uma passagem, mas existe muitas passagens tratando a palavra de Deus de maneira pessoal. A palavra de Deus não é algo simplesmente que Deus fala. A palavra de Deus no Antigo Testamento ela é personificada. Ele envia a sua palavra, ele não fala simplesmente, mas ela é o agente da vontade de Deus, que em João é o verbo, é o Cristo. Ele vai dizer mais aqui. E ele diz, por exemplo, que o verbo, essa palavra de Deus, essa palavra viva, transformadora, cuja vontade de Deus se manifesta e é realizada, ela estava com Deus. Eu estava aqui também, é bem interessante, só nesse versículo aqui, eu acho que dava para fazer um sermão em cada versículo, João. Mas calma aí, paciência comigo que eu estou empolgado. A palavra estava é prós, no grego. E esse estava não é simplesmente que estava junto, ou no mesmo lugar, ou no mesmo ambiente, mas fazia parte no sentido relacional. Como, por exemplo, quando João está recostado no seio de Jesus, a palavra é prós. Ele está, mas em relacionamento. Ele está realmente em um envolvimento de intimidade. E o que João está dizendo é que esta palavra estava com Deus no sentido relacional, íntimo, era íntimo de Deus, estava participando de um relacionamento eterno com Deus. E ele diz mais, a palavra não era só o agente transformador por meio do qual todas as coisas vieram à existência, ela não era só aquela que estava em intimidade com Deus, mas ela era Deus. E o era Deus aqui, é importante a gente perceber que o que João está tentando demonstrar é que essa palavra personificada, essa palavra por meio do qual todas as coisas vêm à existência, ela é uma pessoa divina, de mesma essência que Deus, mas uma pessoa diferente de Deus. Por isso que ela estava com Deus. E João faz questão de dizer isso. E ela era Deus. Ela não era o Deus Pai, mas ela era Deus em essência e participava de mesma natureza que Deus. Uau! Não sei se foi muito para a gente, é muito para mim. Eu posso, inclusive, gastar horas e horas aqui, mas eu vou avançar, porque realmente é avassalador. E assim, um exercício que eu gostaria que você fizesse é não pensar nesse texto, embora a gente seja tomado pela profundidade das expressões joaninas aqui, pensar no João escrevendo isso aqui. É isso que você tem que pensar. João produzindo esse texto. João não estava cercado de livros igual eu para fazer o exegese disso aqui.
João não estava cercado de acadêmicos. João não tinha a intenção de ficar teologizando Jesus, mas ele estava narrando a sua experiência real com a pessoa de Jesus enquanto na terra. É isso que ele está fazendo aqui. Por isso que eu diria, as palavras são tão, nesse sentido, cheias de significado, porque para João a experiência que ele teve com Jesus era cheia de significado. Então não leia, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Não é disso que se trata. É de algo muito mais intenso. Ele vai dizer, reforça no versículo 2, ele estava no princípio com Deus. É como se ele estivesse dizendo, essa palavra que eu estou trazendo para vocês, quem era essa palavra? Ele reafirma, é a que eu estou falando, que estava no princípio com Deus. Ele vai dizendo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Então, todas as coisas, toda a criação, todo o cosmos, é a palavra no grego aqui, tudo que existe foi feito através dele, e sem ele, nada do que existe seria. E ele, de novo, se refere ao Gênesis, porque para as coisas acontecerem, no primeiro livro, né, capítulo 1, Deus diz e as coisas acontecem. Se Deus não disser, as coisas não acontecem. E o que ele está querendo dizer aqui, além de que através de Jesus todas as coisas foram criadas, e sem Jesus nada do que existe seria, ele está também se referindo ao fato de que Deus quis que as coisas existissem, e através de Jesus elas realmente vieram à existência. No versículo 4 ele diz, a vida estava nele, e era a luz dos homens. Isso é interessante porque algumas palavras são chaves aqui no prólogo de João, para nós entendermos todo o evangelho de João, porque o prólogo é uma lente, né? Por exemplo, vida, luz, verbo, testemunha, essas palavras são palavras fortes que vão brotar no seu evangelho. E ele vai dizer aqui no 4 que a vida estava nele, não no sentido de ele estar vivo, da palavra estar viva, mas no sentido dele conter a vida. A vida é uma característica dele. Não é simplesmente estar vivo, mas é o que Jesus mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. O que você conhece enquanto vida, seja as plantas, sejam os animais, sejam os seres humanos, se fez presente na criação através do verbo, através do logos, através do Filho de Deus gerando todas as coisas, dando existência, trazendo existência a todas as coisas, inclusive a própria vida, porque a vida está nele. E ele vai dizer, e essa vida era a luz dos homens. A luz dos homens aqui tem alguns desdobramentos, né? É a luz no sentido de trazer iluminação, compreensão da pessoa de Deus. Por isso ele é vida, porque tudo que é vivo tem origem nele. E por isso ele é a luz, porque nele se encontra o esclarecimento, nele se encontra a verdade, nele se encontra a compreensão da natureza e da revelação de quem é Deus. Mas tem algo mais, e ele vai retomar esse assunto da luz, mas ele vai dizer que essa luz resplandeceu nas trevas, versículo 5, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, o verbo de Deus, Jesus, o verbo personificado, Deus, ele é a vida em si, e ele é a luz, é aquele que ilumina, aquele que traz visão, aquele que traz compreensão. Mas as trevas não prevaleceram, não é isso que diz aí? Porque me parece que em João há não uma dicotomia, luz e trevas simplesmente, mas algo que realmente é oposição à pessoa de Cristo, a luz em si, a vida em si, uma oposição. E a palavra no grego para prevalecer, eu vou encher você de grego porque é necessário nesse texto. Katelaben é a palavra, porque não é só não prevaleceram, tem o significado de não reconheceram propositadamente. Como você olhar um político que é uma autoridade e não reconhecer nele a autoridade, entende? Não é que ele não seja, é que você decidiu que ele não significa absolutamente nada. O que João está dizendo é que essa luz, né,
a vida, a luz, ela encontrou uma resistência, embora na minha versão esteja prevaleceram, na sua provavelmente há versões diferentes aí, eles não reconheceram propositadamente, não quiseram reconhecer a luz e a vida. Por isso eles foram contra ela nesse sentido de não reconhecimento. Mas ele diz que ela não pôde contra a luz. Então, entenda isso, vai ser retomado, eu vou avançar porque esse é o tema aqui até o versículo 10. Ele diz agora no versículo 6 que houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Isso parece ser uma inserção, né? Alguns vão até defender isso, mas não é intencional, porque da mesma maneira que João diz que o verbo veio, né, se manifestar, ou foi manifestado ao homem, ele agora vai inserir João Batista, que é uma pessoa histórica, reconhecida, né? João escreve seu evangelho provavelmente décadas depois do evento da ressurreição de Jesus, e ele cita João Batista porque João Batista realmente é, em todos os evangelhos, a testemunha fiel de quem é Jesus, né? Ele vai dizer, houve um homem enviado por Deus, seu nome era João, ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Então houve uma testemunha que identificou, que reconheceu aquilo que outros não reconheceram. Ele diz, ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Versículo 9, ele retoma o seu argumento sobre a luz, né? Porque a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. E aí no versículo 10, o verbo estava no mundo. Tem uma progressão, né? No princípio, criou todas as coisas, ele era a luz dos homens, houve realmente uma resistência à luz, à vida. João Batista foi testemunha, ele reconheceu a luz agora estava no mundo, e o mundo este que foi feito por meio dele, mas o mundo não de novo, reconheceu. A palavra agora é gnosko, não entendeu, não reconheceu no primeiro momento, não quis reconhecer, não entendeu no segundo momento. Eu vou parar por aqui, fazer uma pergunta, eu acho, retórica. Como não reconhecer o autor da existência? Essa é uma pergunta. Como não reconhecer o verbo de Deus, aquele por meio do qual todas as coisas vieram à existência, o autor da vida, o Logos, o ser mais belo, apaixonante, que o homem pode ter contato? Como não reconhecê-lo? Ainda mais os judeus, porque é desses que João está falando, que esperavam por isso, que ansiavam a vida do Messias, que realmente tinham a revelação dos profetas, de Moisés, de toda a escritura mosaica, de todo o cânon judaico acerca deste que viria. Por que não reconheceram? E aí eu penso que a frase de Roger Scruton vai fazer todo sentido. Porque só se reconhece a beleza se desejar reconhecer a beleza. Você só reconhece a beleza se você quiser reconhecê-la. Se você não quiser, ela será como aquele político que, apesar do cargo, não tem o seu reconhecimento. As trevas. As trevas em João não é o diabo, não é o mal personificado. As trevas em João é a cegueira do homem, é realmente a resistência do homem em perceber aquilo que é óbvio, ululante. O Senhor Jesus, Criador de todas as coisas. Nós só não reconhecemos este Deus, não é? O Deus Filho, nós só não reconhecemos a origem da vida, nós só não reconhecemos a origem do cosmos, de todas as coisas, se nós estivermos realmente nos escondendo da luz. Porque a luz de Jesus, vai dizer João, brilhou sobre todos, mas houve um que o reconheceu, João Batista. Porque aí os outros, é óbvio que ele não está falando dos apóstolos, né? Os outros não queriam reconhecer. Você sabe quando Jesus realizava um milagre? Isso é tão frustrante no Novo Testamento, porque se fosse hoje, eu penso, e você visse um aleijado, um cego de nascença, alguém que tem uma deformidade, né, incurável,
E aquela pessoa que tem aquela mão toda, né, definhada, e Jesus ali, num só olhar, transformasse isso em algo sadio de novo. Se isso acontecesse desse jeito, porque os milagres que a gente vê por aí, eles são sempre meio turvos, né? Por trás dos vestidos, por trás das cortinas. Mas o que Jesus fazia não, era algo jamais visto. E o que acontecia? Eles diziam que ele era um bruxo, um endemoniado. Eles diziam que Jesus era qualquer coisa terrível, menos o Filho de Deus. Mas diante de tal feito, como negar? Como ignorar realmente a pessoa de Cristo, se não estar enfiado em trevas? Estar realmente no lamaçal do pecado, da obscuridade, do desejo de não querer realmente ser aquele que estará frente a frente com o Senhor, Criador de todas as coisas. E isso, embora tenha sido real há 2000 anos atrás, é real hoje. É real hoje, porque você se deparar com o autor da vida e não sentir absolutamente nada a não ser rejeição, só tem um significado, só tem uma origem: trevas, escuridão, cegueira espiritual. É quando a gente consegue realmente ver muito mais valor em um copo de cerveja, em uma noitada com os amigos, no churrasco, em uma festa, num jogo de futebol, em seja lá o que for o tipo de atividade que a gente se mete, do que em Cristo. Percebe esse tipo de coisa? É como se eu lhe oferecesse, essa é a metáfora, acho que uma das mais antigas que eu uso, né? Aquela lasanha com queijo derretendo, sabe? Quem gosta de lasanha aqui? Vocês estão olhando para mim com uma cara que eu acho que ninguém gosta de lasanha. 3 gostam de lasanha. 4. Tá bom. Aí você chega lá em casa e eu te ofereço aqui, ó, a lasanha, aquele queijo escorrendo assim, derretendo assim, aquela, sabe, aquela top, aquela que você gosta, né? Quase todo mundo gosta de lasanha. E no outro prato, eu pego o estrume e ponho. E falo assim, qual que você quer? Pergunta tosca, né? Qual que você quer? Se você estiver gozando de sanidade, você nem é livre para escolher isso, porque ninguém vai escolher a segunda opção. Pois então, isso não chega perto do que João está falando. A luz estava no mundo que ele criou. Olha o que diz aqui no versículo 10. O verbo estava no mundo e o mundo, foi feito por ele. Entende que ele não é um estranho no mundo. E o mundo aqui é o cosmos mesmo, a criação, o mundo das pessoas, o mundo onde as pessoas estão inseridas. Ele estava no mundo, o verbo, esse belíssimo, descrito por João, Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso que estava no seio de Deus, que gerou a existência do homem. Ele estava no mundo, o mundo que foi feito por ele, mas o mundo não o quis. Não só não o quis, eu acho que João está sendo até generoso porque ele tem um desenvolvimento aqui no seu evangelho, mas o crucificou, o humilhou, cuspiu, bateu, sangrou. Por quê? Porque não se percebia em Jesus a luz do mundo? Não. Porque simplesmente aquele que encontrou muito mais sabor na segunda opção do prato que eu lhe ofereci aqui, jamais vai olhar para Cristo segundo o valor que ele tem em si mesmo. E eu acho que isso é importante para cada um de nós, porque quem é Jesus para você, afinal de contas? É o João descrevendo Jesus, que descreve o Jesus que você crê? É aquele que você não troca por nada? Expressão que eu consigo descrever aqui, descrita inúmeras vezes por mim, porque não tenho palavras melhores para dizer o que eu quero dizer. Aquilo de mais apaixonante que se pode conhecer. Jesus é esse mesmo para você, que criou todas as coisas, sem ele nada do que existe existiria. Aquele que é realmente a revelação de Deus aos homens, a luz, a vida, é esse. Se for esse, você não troca por nada, meu amigo. Você não rejeita Cristo, não tem como. Como é que eu vou rejeitar? Como é que eu vou rejeitar a lasanha estando com fome? Só se for de orgulho, só se for de raiva, de pirraça, não é?
Porque esse tipo de coisa não se rejeita. Como é que se rejeita o pôr do sol em Copacabana, filho? Não é porque a Copacabana não pode ser Palmas. Não se rejeita esse tipo de coisa. Como é que se rejeita a Quinta Sinfonia de Beethoven? Como é que se rejeita o vinho de safra única, exclusivo, jamais provado? Como se rejeita esse tipo de coisa? A não ser que você não queira. Eu não vou tomar, eu não vou comer, eu não vou olhar. Por quê? Pirraça. Por quê? Raiva. Por quê? Orgulho. Por quê? Cegueira espiritual. Mas você sabe quem ele é. Eu tenho aqui uma teoria. Todo ateu sabe quem Jesus é. Mas ele, por pirraça, ódio, ira, não o reconhece. E Jesus não quer o seu reconhecimento no sentido de impor. Porque a beleza não impõe. A beleza é percebida. E o que João está dizendo? João Batista foi testemunha disso. Mas o mundo criado por Deus o rejeitou. Ele avança e diz assim, 11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se você perceber aqui, na progressão de João, entre todo esse rebuscar de tentar realmente descrever de maneira literária a pessoa de Jesus, no primeiro momento ele diz que eles não reconheceram intencionalmente, eles não quiseram reconhecer. E ele está falando dos seus, o que é óbvio reflete no mundo de hoje também, porque as pessoas continuam replicando esse tipo de comportamento. No segundo momento, ele usa aqui no versículo 11, ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. E essa palavra é bem interessante, que ela é parábola, que significa agarrar para si, tomar, no sentido de, por exemplo, quando Jesus está na multidão ali, não é? E a mulher com fluxo de sangue toca na orla do seu vestido, ela pega, né? Ela toma para si, ela realmente vai na contramão desejosa de tocar em Jesus, e Jesus estaca, né? E para, e diz que dele saiu poder, unção, o que seja. A palavra aqui, para o receberam, tem esse sentido. Eles não tomaram para eles, eles não esticaram a mão, não desejaram, não realmente tomaram para si de maneira intencional, desejosa. Sabe, o Luca faz isso, ainda bem que ele não está aqui que eu vou denunciá-lo. Tem um suco lá em casa, um refrigerante, mas não tem muito, né? Tem assim, que dá um copo e meio. Aí você fala assim, eu quero também. Aí o que ele faz? Ele põe só um pouquinho para você, 9 anos, né? Só um pouquinho para você, e o dele, ele enche, né? Aí, mas está injusto. Ele, não é que isso faz mal, né? Ele tem sempre negócio de Coca-Cola, não é bom, né, pai? Deixa, eu não quero, né, não sei o quê. Ele tem sempre uma desculpa, porque é óbvio, ele quer tomar mais que os outros. Ele toma para ele, né? Ele chega a brigar por isso. A ideia é que ele veio para os que eram seus, e ele está falando de Israel mesmo, dos judeus, ele veio para o seu povo. Mas eles não tomaram Jesus. Eles não, como a mulher do fluxo de sangue, desejaram tocá-lo. João vai dizer isso também de maneira interessante na sua carta, né? Não, o Evangelho, 1 João, ele fala, aquele que era o verbo da vida, ele repete a expressão, eu já preguei isso, eu acho aqui, que eu toquei de maneira curiosa, apalpar, tatear, sabe? Como um cego que tenta ali perceber a face de alguém tocando, apalpando, desejando isso. E o que João está dizendo aqui é que Jesus veio para o seu povo, os judeus, e esses não desejaram ele, não tomaram para si, não foram com eu diria, toda a ânsia de querer realmente tê-lo, porque João era assim, ele tocava em Jesus, ele deitava no colo, ele era um grude, né? Já falei isso para vocês.
João vivia grudado em Jesus. Eu até imagino no meu livro herético, né, o Evangelho Herético do João, que Jesus às vezes fala assim, João, dá um tempo aí, né? Tá um grude esse negócio aqui, eu não tô conseguindo nem fazer nada aqui. Porque João viu realmente a beleza da divindade do Deus revelado aos homens e ele não queria abandonar. O que ele está dizendo? Ele veio para os que eram seus, mas eles não quiseram, não desejaram. E aí agora é negativo isso, né? Eu poderia pregar aqui, você que não quer, não. Mas agora ele é positivo. 12. Mas a todos que o desejaram, essa é a expressão no grego, katalaben, todos que o desejaram, aqui está recebê-lo, né? Não é recebê-lo no sentido de Jesus bate na sua porta, se você entrar, ele entra, se você abrir, ele entra. Não é isso aqui. Aqui é desejar intensamente o verbo da vida, o autor da vida, o autor da existência, o verbo de Deus. Mas a todos que o desejaram, que desejaram tê-lo para si, deu-lhes o poder, em algumas versões, a prerrogativa na minha, exousia, a palavra no grego, de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Calma aí. O que João está falando aqui? José, eu sei. É que se eu aceitar Jesus, eu vou ser salvo. Não está falando isso. Está falando muito mais que isso. Não é sobre aceitar Jesus de maneira tosca, como a gente acaba tratando. Porque a gente sabe, já viu que é Jesus que aceita a gente. Ele que é o dono de tudo. Ele que é o Senhor de tudo. E quando a gente cai de joelhos ali e reconhece o autor da vida, com o coração cheio de gratidão, ele diz, vinde benditos de meu Pai. O que João está dizendo aqui? Todos que o desejaram nasceram novamente. Por que nasceram novamente? Ele vai retomar no seu evangelho o tema do novo nascimento, como Nicodemos, na conversa com Nicodemos. Mas, nesse prólogo aqui, a vida, que é o Cristo, o autor da vida, quando toca alguém, há vida. Querer Jesus, desejar Jesus, é ser restaurado ao status de filho de Deus. É renascer, é nascer novamente. Era algo que estava perdido na escuridão, sem vida, a verdadeira vida. E que, em sendo tocado pela eternidade, se faz eterno. Deu-lhes a prerrogativa, o poder, o direito, poderia ser traduzido, de se tornarem filhos de Deus. Amém? Amém. Uma vez eu preguei, eu acho que foi o meu primeiro sermão no seminário, muitos anos atrás. Eu preguei lá na primeira carta de João, né? O verbo da vida, que toquei, eu gosto daquela passagem. Ele fala, eu toquei de maneira curiosa, ouvi, vi com os meus próprios olhos aquele que era o autor da vida. Ele está tentando descrever realmente uma experiência indescritível, eu poderia dizer. E eu me lembro que preguei naquele dia, aquele que é tocado pela eternidade se torna eterno. Porque a eternidade, onde se faz presente, transforma. Jesus não pode ser contaminado. Jesus não se contamina. Se ele toca na lepra, a lepra se vai. Se ele toca na morte, a morte se vai. Se os homens, perdidos na cegueira do pecado, da iniquidade, da imoralidade, perdidos na cegueira do mal, da obscuridade, do orgulho, da raiva, do ressentimento, da ira, se desejarem Jesus, serão tocados pela eternidade. Você sabe o que vai acontecer? Renascerão. Renascerão. Não tem como você se encontrar com o verbo de Deus, o autor da vida, e não ser restaurado. Impossível. Impossível.
porque Ele é a vida. A não ser que não tenha havido um encontro, óbvio, porque muitos se encontraram com Jesus e aquilo não significou nada. E a grande questão está em realmente recebê-lo com fé, recebê-lo desejoso, com o coração apaixonado realmente pela transformação, como se aquilo fosse o último suspiro da sua vida. Não é o Jesus da religião, não é o Jesus do credo, não é o Jesus das boas ideias, não é o Jesus da crendice, não é o Jesus do fideísmo, é o Jesus realmente da necessidade humana de vida. É o Jesus que é realmente a única e última alternativa, entende? Pense você, realmente no último momento, num muro, esperando o fuzilamento, e suas últimas palavras serão ditas. E quais seriam elas? Uma garrafa de champanhe, por favor? Porque para João, as últimas palavras, que deveriam ser as primeiras, nessa situação realmente que a vida está correndo risco, é recebê-lo, para que haja um novo nascimento, para que haja restauração, para que haja a recriação da parte de Deus, porque Ele é o autor da vida. E todo aquele que o recebeu, e todo aquele que o desejou, e todo aquele que esticou as suas mãos para tocar na orla somente, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não mais escuridão, não mais trevas, não mais homens perdidos, cegos, filhos. E aqui não é salvos, embora seja, porque salvos somente nos dá a impressão de ufa, fui salvo, né? Não vou para o inferno. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que se encontrar com Jesus, recebê-lo, desejá-lo, é ser elevado ao status de filho de Deus, amado de Deus, bendito de Deus, desejado por Deus. Entende isso? Não é sobre ser salvo, fugir do inferno, fedendo a fumaça. É sobre realmente se sentar junto com Jesus, ao lado direito de Deus, ao lado esquerdo de Deus, no trono para reger as nações, como o Apocalipse fala. É ser realmente feito filho, herdeiro de todas as coisas. Isso é bonito, não é? Amém? Amém. Eu gosto de falar um amém no final, porque eu sinto empolgação. Às vezes vocês vão me olhando assim, ó, eu penso, cara, Deus está falando um negócio muito ruim, porque está uma cara, bicho. Filho, cara, filho. Se você recebeu Jesus, desejou isso, deseja isso intensamente, fala aí no seu canto, é para mim não. Eu quero, eu te desejo, Senhor, eu desejo você na minha vida mesmo. Sabe o que vai acontecer? Filho de Deus. Não vai sentir um arrepio, não vai soprar um vento nisso aqui. É convicção de que você é amado por Deus. Porque este que era o verbo da vida foi enviado para morrer no nosso lugar. Por amor. Amor. O verbo da vida. E a gente vai ver, eu não vou adiantar não, né? Senão vou falar algo que eu não li ainda. Então vamos lá. Ele vai dizer no 13, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo para os judeus. Filho de Deus, queridão, não é filho de Abraão, da carne. Não é o que nasceu do desejo do homem. Não é o do sangue. Filho de Deus é aquele que recebe Jesus. Esse é filho de Deus. É isso que João está dizendo aqui. E ele vai desenvolver no seu evangelho. Mas o fato de não ser da vontade do homem aqui, todas essas expressões, as trevas que resistiram, que foram contra ele, ele está falando da religiosidade do seu tempo, daqueles que realmente foram resistentes à pessoa de Jesus. Ele vai dizer aqui que não é do sangue, não é descendência, não é porque seus pais foram crentes, não é porque seus avós, é porque você desejou tê-lo. Por isso Deus vai fazer de você filho. E aí no 14 ele retoma, né? E o verbo se fez carne. Aqui é lindo, gente. Esse 14 aqui, tudo aqui é lindo, né? Eu estou igual criança na loja de brinquedo. E o verbo se fez carne, homem, né? Carne aqui é homem, humano. E habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isso aqui é muito legal, cara.
Eu poderia ler lá, Êxodo 34, se quiser você abra, Êxodo 34, versículo 5, Moisés, 33, 18 e 34, versículo 5, eu vou contar para você lê depois, se você quiser. Moisés pede para ver a glória de Deus, é isso que está lá. Moisés pede, Senhor, deixa-me ver tua glória. Vamos ler, né? Vamos ler que é mais legal, né? Você vai achar que eu estou inventando coisa aqui. Êxodo 33, 18, diz assim: Moisés disse ainda, rogo-te que me mostre tua glória. O desejo de Moisés é ver a glória de Deus. E a gente se pergunta, mas o que é isso? Né? O que é a glória? O que é a glória de Deus? Antes de você ler, você que já está aí, né, lendo tudo, né, já leu o capítulo todo. A glória de Deus, ela às vezes é descrita como uma fumaça, né, que enchia o tabernáculo, que enchia o templo, ou melhor, o Santo dos Santos, né? Mas não é uma coisa muito bem definida, né? O que é a glória de Deus, afinal de contas? Uns vão dizer, não, a glória de Deus é a presença de Deus, a glória de Deus é a sua magnitude, esse tipo de coisa, que são realmente suposições. Mas o que João está dizendo no seu evangelho é que nós podemos ver a glória do unigênito, não é? E aí, a referência é bem essa que eu vou ler para você aqui. 18, disse Moisés ainda, rogo-te que me mostre tua glória. E o Senhor lhe respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de ti. E te proclamarei o meu nome, o Senhor. E terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. O 34, versículo 5, é depois de Moisés ver a forma, né? Ele não vê Deus face a face, mas ele vê a forma, as costas ou alguma coisa do tipo. Ele diz assim, 34, 5, o Senhor desceu numa nuvem e pondo-se junto a ele, proclamou o seu nome, né? Deus proclamou o nome dele no ouvido de Moisés. E o versículo 6 diz assim, tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou, Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de, na minha versão, bondade e fidelidade. Em algumas versões, bondade e verdade. Em algumas outras versões possíveis, graça e verdade. Por que você está lendo isso, José? Vamos ler de novo o versículo lá. 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, bondade e fidelidade. Mesma expressão. Ele diz, e vimos sua glória. O que João está dizendo, gente? E aqui, eu não estou inventando isso, né? Quem defende, na verdade, alguns que defendem essa exegese, um é o Carson, o F.F. Bruce, o Barren, todos eles. A palavra habitou, skene, logo no início, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra skene é tabernáculo. Ele tabernaculou entre nós. E o que João está dizendo é que assim como Moisés desejou ver a glória de Deus, e a glória de Deus era a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a verdade de Deus, a fidelidade de Deus, essa era a sua glória. João está dizendo, lê de novo agora com essa lente. E o verbo se fez carne e tabernaculou, é a fumaça enchendo a Shekinah, né? Enchendo o tabernáculo, e vimos a sua glória, e ele diz, pleno de graça e verdade, a glória como a glória do unigênito, ou o Filho único de Deus. Aquilo que Moisés viu, só a silhueta, o que João está dizendo, se manifestou de maneira plena a nós. Mas isso é top demais, velho. Não sei se você foi lá onde eu fui longe, viu? Moisés aqui chorando, mostra-me a tua glória. Por que ele queria ver a glória de Deus? Não é para dizer eu vi a glória de Deus, porque era
era o que para Moisés? Tudo. E aí Deus vai dizer para ele, eu vou te mostrar a minha glória. E a glória é a bondade, a fidelidade, a verdade, no sentido de misericórdia, né? Porque a palavra ela tem esse duplo sentido. E ele viu só uma forma que foi suficiente. Moisés cantou depois. O que João está dizendo? Agora nós vemos a glória de Deus manifesta, tabernaculada, habitando entre os homens. O que Moisés não viu, nós estamos vendo. O que Moisés não provou, nós provamos. O que Moisés, somente a orla, assim como Isaías, quando teve a visão de Deus, somente a orla de Deus enchia todo o tabernáculo, né? Na visão de Isaías, Isaías vai dizer, ai de mim, que sou um homem impuro, de lábios impuros, e não conseguia olhar. João está dizendo, se manifestou aos homens. Se manifestou aos homens. Ele não diz só isso não. Ele diz assim, ó, de novo, João testemunhou a respeito dele, 15, exclamando, é sobre este que eu falei, aquele que vem depois de mim, está acima de mim, pois já existia antes de mim. Eu não vou nem tentar aqui explicar mais o 15, porque a gente vai terminar muito tarde. E o 16 diz assim, pois todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Para entender esse versículo, a gente precisa ler o 17, porque a lei foi dada por meio de Moisés. Olha a referência aqui ao tabernáculo de novo. Moisés, tabernáculo, foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, de novo, por meio de Jesus Cristo. O que ele está dizendo? O que Moisés experimentou com a revelação de Deus a ele, com a lei, de certa forma era graça. Mas em Jesus, nós recebemos a graça sobre a graça. É a graça muito maior, muito mais completa, plena, que a lei apontava. Por isso que é graça sobre graça. No grego a expressão é uma graça que suplantou a outra, né? E ele vai dizer, porque a lei foi dada a Moisés, 17, a graça e a verdade, de novo, vieram por meio de Jesus Cristo. Aí o 18, para a gente fechar essa receita de bolo com a cereja, né? Ninguém jamais viu a Deus. Perceba que é sobre ver Deus. É sobre o pedido de Moisés, é sobre o desejo de Moisés. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está, de novo, ao lado do Pai, junto com o Pai, no seio do Pai, foi quem o revelou. Eu podia parar por aqui, mas eu não vou. A palavra revelou veio do grego exegesato, que vai dar origem à palavra exegese. Exegese é entender o texto, compreender o sentido, o significado original do texto. O que João está dizendo é que Jesus ele é a exegese de Deus. Quer entender Deus? Só através de Jesus. Quer conhecer Deus? Só através de Jesus. Quer ter um encontro com Deus? Só através de Jesus. Quer ver Deus? Como Moisés quis? Só através de Jesus. Porque ninguém viu Deus. Mas Deus se revela na pessoa de Cristo. Roger Scruton estava certo. Ignorar a beleza pode nos levar a uma vida sem significado. E eu ouso dizer para você aqui, um único significado real na vida de alguém é Cristo. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e orar?